Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui juntos para falar de mais um tema muito importante. Hoje eu queria agradecer, né? Vamos iniciar agradecendo a todo mundo que está aqui inscrito no canal, que está dando uma força para mim. Saibam que esse espaço tem muito significado pessoal para mim e eu espero que esteja fazendo sentido, que esteja ajudando e sendo uma boa companhia para vocês também, tá bom? Para quem ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, comentar aqui nesse vídeo, mandar esse vídeo para quem você acha que possa gostar também, né? Para que esse nosso momento de encontro possa se expandir cada vez mais. E também no Instagram, papo.d.to, bastante coisa legal por lá. Então vamos lá, pessoal, eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando se o pessoal estava no mesmo nível de sintonia de pensamento que eu, né? Porque o tema de hoje do vídeo é um tema que cada vez mais eu venho pensando, né? Ao longo da minha trajetória profissional, isso foi uma coisa que foi aparecendo cada vez mais para mim e até no meu trilhar pessoal, não só profissional, isso foi aparecendo, que é sobre a saúde mental dos terapeutas, né? Dos profissionais, daquelas pessoas que cuidam das famílias e das crianças. Né? E esse é um tema muito caro para mim, assim, que eu acho que é muito importante a gente parar para olhar, parar para pensar e parar para refletir sobre o que a gente sente. E quando eu coloquei lá no Instagram e todo mundo votou lá, sim, esse é um tema importante, é um tema relevante, eu fiquei muito feliz, assim, né? Porque eu pensei, nossa, eu não tô pensando nisso sozinha. Eu acho que realmente esse é um tema importante da gente falar. E na minha rotina, no meu cotidiano, esse é um tema que sempre tô conversando com as minhas colegas ali de trabalho, né? E que eu vou vendo esse ponto de encontro, assim, de opiniões, de sensações que a gente tem, que é muito importante a gente pontuar. E eu queria, né, para abrir esse tema aqui pra gente conversar um pouquinho, seria falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Esse é uma terminologia que muitas pessoas ainda entendem de uma maneira um pouco equivocada ainda, né? Se a gente até parar pra ver na concepção social do termo de saúde mental, né, parece que a gente só tá falando de transtornos mentais, né? Então parece que cuidar da saúde mental é só cuidar de pessoas que têm algum diagnóstico, enfim. E não é isso, né? A saúde mental, ela vai de um bem-estar mental, né? Ela é muito mais ampla que isso e ela não tem a ver só com o conceito de alguma doença ou algum diagnóstico. É igual quando a gente fala do conceito de saúde por si só, né? A saúde, ela não é só uma ausência de doença, ela vai muito mais amplo. Ela tem a ver com o contexto em que se vive, né? Com a sua perspectiva de vida, com a sua história de vida, com os seus valores, com as suas expectativas. Então, ela é muito mais ampla. Então, por isso que, né, eu decidi dar esse nome mesmo, né? A saúde mental dos terapeutas. E por que isso é muito importante? A gente parar, olhar para isso e refletir sobre isso. E, de novo, né, gente, todo vídeo eu falo isso. Tudo que eu coloco aqui é a minha perspectiva, né, o meu ponto de olhar para as coisas. Então, se você discorda ou tem uma outra opinião, comenta aí que é muito legal a gente trocar. Eu, enquanto terapeuta, assim, né, ao mesmo tempo que tenho uma sensação muito boa de eu ter a oportunidade de conviver, de encontrar, de poder ajudar tantas famílias, existe um peso nisso também, né? Uma expectativa muito grande nisso também, e que muitas vezes acabam nos sobrecarregando, né? Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? Quem aí trabalha, por exemplo, com crianças, sabe o quanto é grande o desgaste físico, né, e que isso está impactado. Nós não somos caixinhas separadas, né, a gente sabe que o nosso físico impacta no nosso emocional, assim como o emocional impacta no nosso físico, né, então é um universo muito bom, né, mas eu acho que muitas vezes ele é muito romantizado, nesse sentido, né, de que é sempre tudo maravilhoso, né, a nossa profissão é tudo por amor. Claro que tem que ter muito amor e afeto, mas só isso não vai nutrir, a gente também precisa se cuidar. E a gente lida muito com as expectativas das famílias, né, eu fico pensando assim, eu não sou mãe ainda, eu não exerço ainda esse papel, né, do maternar, né, de ter um filho, então assim, eu não consigo compreender como é isso, não consigo me colocar nesse lugar de fala, mas de você receber uma família que muitas vezes
né, ainda não sabe lidar com aquele diagnóstico, ainda está num processo de luto, tinha uma expectativa muito grande desse filho ideal, né? E eu acho que mesmo na maternidade típica, assim, né, nesse contexto típico, existe sempre um ideal, e aí vem um filho real. E na maternidade, paternidade, enfim, atípica, isso é mais forte ainda, né? Essa criança, ela vem com diagnóstico, muitas vezes esse diagnóstico não é dado de uma maneira adequada, com empatia, com acolhimento. Então essa família muitas vezes chega para nós querendo muitas respostas. E é claro que é da nossa responsabilidade ética, inclusive, oferecer o máximo de respostas possíveis para essa família, né? Mas essa sensação de ter que ter sempre uma resposta pronta para qualquer dúvida que surgir, às vezes ela é muito exaustiva, né? E a gente se sente muitas vezes incapaz, né? A gente lida com casos em diferentes níveis de complexidade, né? E que muitas vezes nos colocam em xeque também. Eu, pelo menos, várias vezes eu brinco com amigas, colegas de profissão que falam, tô em crise da TO, não sei mais se eu quero continuar, né? Porque isso pesa na gente também, né? De eu sempre ter que ter uma solução, eu sempre ter que ter uma resposta, e como se as respostas, às vezes, que eu ofereço, elas nunca vão ser suficientes, porque essa demanda amanhã pode mudar, essa criança amanhã pode piorar, essa família amanhã pode passar por uma crise, por um outro processo que a gente não estava esperando, né? Então, isso é um ponto muito importante que muitas vezes acaba me pegando, né, emocionalmente, e eu me vejo abalada com isso. Essa outra questão dessa dificuldade de se desligar do trabalho. E eu acho que isso não acontece só na terapia ocupacional ou na saúde. Eu acho que o próprio capitalismo, né, nos coloca nesse lugar, aqui falando até de uma visão política da coisa. A gente tem que estar sempre produzindo, a gente tem que estar sempre fazendo. Então a gente não consegue se desligar, né, para olhar para a nossa vida pessoal, por exemplo, para olhar para outras coisas que para nós também são importantes. E eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu me lembro de uma vez que um pai de um paciente, quando eu estava recém-formada, assim, eu estava sentada com ele, conversando sobre a importância de rotina, de você tá engajado em atividades que tenham significado para você, né, o quanto que isso traz uma sensação de bem-estar, isso é promotor da saúde, porque é isso que a gente acredita mesmo, né, enquanto terapeuta ocupacional, enquanto outros profissionais. E eu falei todo o meu discurso lindo e maravilhoso para esse pai, e ele olhou pra mim e ele me fez uma pergunta muito simples, mas que me impactou demais. Ele olhou pra mim e falou assim, você vive isso? Né? E eu não podia responder que sim, que eu vivia isso, esse ideal que eu estava falando pra ele. Né, que muitas vezes, e por muito tempo, eu acho que hoje eu consigo olhar para isso de um jeito diferente. O meu trabalho e essa questão de, nossa, eu sou responsável por essas vidas que chegam até mim, eu tenho que estar sempre pronta, eu tenho que estar sempre com uma resposta, sempre pensando em ideias geniais, em coisas muito inéditas, e isso consome a gente. E nem sempre eu vou estar pronta para isso. E que tá tudo bem também. Né? Essa linha tênue, né, entre não se acomodar e a gente fazer parte de uma profissão que exige uma atualização contínua. E esse também é um outro ponto muito interessante, né? Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo, gente, até um desabafo. Às vezes eu pego, por exemplo, lá no Instagram, eu vou rolando o feed e a gente acaba seguindo várias páginas de clínicas profissionais, né? Enfim, programas de pós-graduação, de cursos, enfim. E eu já me peguei várias vezes rolando no feed assim, e isso me causar uma ansiedade de tipo, meu Deus, quanta coisa tem aqui pra eu fazer. Eu preciso me atualizar em tudo isso. Né? As outras pessoas estão se atualizando, eu não tô conseguindo me atualizar. Será que eu vou ficar uma profissional ultrapassada? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que saber disso, que saiu novo, eu tenho que ler tal artigo, eu tenho que ler tal livro. E isso vai tomando conta da nossa mente, assim, que parece que a gente nunca se sente suficiente. Não sei se isso acontece com vocês também, né? E por um outro lado, é muito bom que hoje a gente tenha tantos cursos, tantas possibilidades de estudo, né? O acesso à informação hoje ele é muito mais fácil. E isso é muito bom por um lado, mas por outro gera em nós uma sobrecarga, né, mental, de você sempre pensar, eu nunca vou estar pronto, eu nunca vou estar bom o suficiente. Na hora que eu termino uma coisa que eu comecei a fazer, um curso que eu consegui fazer, tem outro pronto, né? Outro ali que acabou de sair do forno e eu tenho vontade de fazer. E existe a questão financeira também, né? Hoje em dia você bancar uma formação continuada, pagar os cursos, a gente sabe que não é nada barato, né? Então como que a gente se organiza diante disso?
né? Como que a gente determina o que é prioridade, né, para nós? Então isso acaba gerando muita insegurança, assim, na gente mesmo, né? Dessa sensação de que parece que nunca tá bom, né? Gente, de novo, a minha perspectiva, não sei se vocês sofrem da mesma coisa que eu, mas isso acontece bastante comigo, né? E eu acho que um outro ponto importante é como gerenciar isso. Como que a gente olha para tudo isso, para todos esses pontos de sobrecarga física, emocional, às vezes financeira, às vezes a questão da falta de um reconhecimento profissional, dependendo da região, do local que você atua, né, da falta de confiança da equipe no seu trabalho, fora todas essas outras questões que podem acontecer com a gente. Como que a gente pode gerenciar, né, isso? E eu não tenho uma resposta pronta, infelizmente, para dar para vocês, mas eu acho que eu sempre falo isso, são estratégias pequenas de autocuidado, né, que a gente pode ir gerenciando e ir fazendo parte do nosso cotidiano para nos ajudar com isso, né? Então, repensar o nosso uso do tempo, né? O quanto que a gente consegue atualmente dedicar um tempo, por exemplo, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para a nossa formação, mas também ter um tempo para se engajar e assumir outros papéis ocupacionais que são importantes para a gente, né? Será que a gente está dedicando todo o nosso tempo e entrando numa, né, disfunção ocupacional aí, digamos dessa forma, assim, né? De você olhar e falar, nossa, eu só me dedico para essa área e para outras eu não estou conseguindo me dedicar. Outra coisa muito importante são redes de suporte, né? A gente sabe que redes de suporte e apoio são importantes em muitas condições, em muitas situações. E essa é uma delas. A gente ter uma rede de suporte que possa nos ouvir, que possa nos acolher, que a gente possa se identificar e que a gente possa pensar juntos em solução, né? Em falar sobre essas nossas angústias, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente olhar para as nossas questões de autocuidado básicas, né, e orgânicas, como que tá a minha saúde física mesmo, né, eu tô me alimentando bem na minha correria do dia a dia, eu tô conseguindo tomar água, né, faz quanto tempo que eu não vou numa consulta médica, que eu não olho para minha saúde, né, aquela coisa, a gente trata da saúde dos outros, mas e a nossa, em que lugar que ela fica? Né? Então de gerenciar, eu acho que esse uso do nosso tempo para que a gente consiga olhar para nós também, enquanto seres ocupacionais, né, enquanto pessoas que também têm desejos, que também assumem outros papéis na vida, né, e que a gente possa colocar o nosso trabalho no lugar dele, que é um lugar muito importante, mas ele tem um lugar dele, né, a gente tem outras coisas que são importantes para a gente olhar também. Eu vejo que esse olhar, né, voltado para a saúde mental dos terapeutas e profissionais da saúde, eles vieram muito à tona também durante a pandemia e depois da pandemia, né? A gente vê até que foram desenvolvidos muitos estudos, foi falado muito sobre isso, sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. E eu acho que a gente tem que continuar reverberando isso. Mesmo depois da pandemia, a gente olhar para isso de uma maneira mais atenciosa, em que a gente possa também prever em nós para que essas possibilidades de adoecimento, de burnout, enfim, de tudo isso que a gente vê, dessas doenças, né, distúrbios relacionados ao trabalho, para que a gente não adoeça também, né? Um outro ponto que eu acho muito importante é que eu sinto isso, viu, gente? Que parece que por eu ser terapeuta, eu tenho que estar sempre muito disposta, e muito bem, e muito feliz, e muito pronta. E não é todo dia que a gente está assim. Eu não estou dizendo que é tratar mal outras pessoas, mas nem todo dia eu vou estar 100%. E, né, isso é pra vida. Se eu não tô 100% hoje, eu tô 50%, o 50% é o meu 100% nesse dia. Porque é como eu estou, porque tem outros contextos na minha vida que me impactam, né? Eu também saber parar, saber dar uma pausa, claro que dentro de todas as possibilidades que eu tenho, né? Então, é muito bom poder ter essa conversa com vocês, né? E poder falar sobre tudo isso, sair um pouquinho dessa zona tão técnica que a gente se pega o tempo todo, mas também olhar para a nossa saúde mental enquanto terapeuta, para que o nosso trabalho não perca o significado para nós, né? Para que a gente consiga olhar para ele com prazer, para que a gente possa se engajar nessa ocupação e nesse papel ocupacional de uma maneira muito positiva, né? E que a gente não entre num processo aí de adoecimento, tá? Espero que, né? Eu queria muito essa conversa, e eu tenho essa conversa geralmente, mas quero ter mais presencialmente, para que a gente possa falar mais sobre isso, sobre esse tema que eu acho que é muito, muito importante,
Então comentem aí, me conta o que vocês acham, como que é a realidade de vocês, se vocês sentem as mesmas coisas que eu falei, que eu sinto aqui, tá bom? Pra gente poder trocar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada mais uma vez por dividir esse espaço comigo. É muito bom estar aqui com vocês. E estar aqui com vocês falando sobre tudo isso, é um ponto que cuida muito da minha saúde mental. Então, tenho muito a agradecer. Muito obrigada. Até semana que vem e tchau.